Bem-vindo a todos que nos visitam hoje. Estamos aqui para servir o Senhor. Sejam bem-vindos nessa casa. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Abre comigo lá em Marcos, no livro de Marcos, capítulo 5. Versículo 1. Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros, ao seu encontro, um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjulgá-lo. Vou repetir isso de novo. Ninguém podia subjulgá-lo. Andava sempre de noite e de dia. Eu acho que eu errei na vírgula aqui. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não andasse para fora que não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se ao despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e os anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse das terras deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora o endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Glória a Jesus.
Quantos conheciam esse trecho da palavra de Deus? Já é conhecido, né? Fecha os teus olhos e pede para o Espírito Santo te doutrinar hoje. Trazer uma revelação ao teu coração. Espírito Santo, nos submetemos ao Senhor, ao teu senhorio, à tua majestade, e peço ao Senhor que traz entendimento, o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, o Senhor que traz a revelação, o Senhor que é a luz, o Senhor quem faz, que opera, que transforma, que muda. O Senhor que parava sobre a face das águas lá no começo. O Senhor que levantou e ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Estamos aqui, Senhor, prontos para ouvir a Tua palavra, Senhor. Essa santa palavra, essa poderosa palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Ainda em oração, fecha os teus olhos e ora um pouquinho pelo seu coração. Prepara a terra. Prepara a terra. Prepara o coração para receber a semente. Em nome de Jesus. Esse texto aqui é uma riqueza tão grande de informação, de coisas, de revelações tão tremendas a respeito de Jesus Cristo e dos feitos maravilhosos dele. Conta a história desse rapaz que estava horrivelmente endemoniado. Mas eu queria... algumas dessas informações, eu acho que assim, o Evangelho sempre causa, Jesus Cristo, o Evangelho vivo, né? O Evangelho é as boas novas, e o que nós temos que anunciar é Jesus. A nossa palavra é Cristo. E o Evangelho tem aqui está a síntese de quem depara com o Evangelho. Ele, no versículo 17 e 18, fala tudo aquilo que... existem só esses dois tipos de pessoas que encontram com o Evangelho e acontece com eles. Ele fala assim, olha, 17 fala assim, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Falou com Jesus, ó, sai daqui, vai embora. E o outro fala assim, o versículo 18 fala assim, ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. O Evangelho é isso. Você tem duas posições. Ou você ama, ou você odeia. Você vai atrás, ou você quer ficar com ele, ou você larga dele. Não existe um meio termo. Não existe um mais ou menos. Não existe. Ou você quer ele para você e quer andar nele, ou você aparta dele. E o pior, que esse apartar é sutil. Esse apartar, você não aparta como eles fizeram, vai embora daqui, esse lugar não te pertence. Esse lugar nós não queremos você aqui. Né? É que às vezes a gente forja a nossa consciência com ações erradas, com atos que não glorificam a Deus. E às vezes a gente verbaliza, às vezes vem na igreja dizimista, faz as coisas certinhas, mas no coração não procede do reino de Deus, no coração
ele de alguma forma está falando assim, Jesus, o senhor fica lá, eu fico aqui. Jesus, eu não dou com você. Então, querido, essa é a expressão mais quando a gente depara com o Evangelho, as duas expressões, as únicas duas expressões, as únicas duas condições que o homem tem diante do Evangelho. Ou você o ama, ou você o rejeita. Ou você o adere a ele, não que você seja perfeito, porque aquele endemoniado ainda precisou de muitas coisas para melhorar ele, para refazer a vida dele, mas aquele cidadão queria mais, queria Deus, queria Jesus, queria estar perto, queria estar junto, tinha um desejo dentro dele de querer estar. Se você é tocado por Deus de verdade, quando você está lá fora, você sente saudade da casa de Deus, você sente saudade das coisas de Deus, você sente saudade dos momentos com Deus, você sente saudade da oração, você sente saudade da adoração, você sente saudade da presença dEle. E quando, às vezes, a gente chega num ponto, e tem muita gente chegando nisso, quando você fala assim, não, é um fardo para mim, eu tenho que orar hoje. Quando você começa a pôr lei diante das circunstâncias, pode ter certeza que o Evangelho não é muito mais o Evangelho dentro de você. Então, essa noite, eu vim aqui para dizer a você, em nome de Jesus, é tempo de acerto, é tempo de conserto, é tempo de voltar às coisas de Deus e acertar o coração. Antes de acertar comportamento, tem que acertar o coração. Amém, queridos? Glória a Deus. Mas não estou falando sobre isso, não. Semana passada, a gente começou um assunto e eu vou tentar dar prosseguimento nesse assunto e justamente em cima dessa história aqui, que é muito interessante. Aqui está falando de uma cidade especificamente, que estava composta de algumas cidades perto, aliás, era meio que como o governo daquelas, como a forma de governar daquelas cidades, eles separavam 10 cidades, como aqui mesmo, por exemplo, aqui Varginha, Três Pontas, Três Corações, eles separavam 10 cidades e fazia como uma província. Era como se fosse uma província e para melhor governar essas cidades. Então, era chamado Decápolis. Eram 10 cidades. E essa especificamente, no meio dessas 10 cidades, existia um grande cemitério e um templo de uma deusa, chamada a deusa, uma deusa grega, chamada Hades. Hades. É conhecida como a deusa da morte. A história grega nos ensina, depois você procura lá que você vai entender, a deusa da morte. E é interessante que esse rapaz, influenciado por esses espíritos malignos, a Bíblia é clara sobre isso, que é influenciado por demônios, ele vivia nesses cemitérios e a descrição dele, ele andava nu, ele não tinha quem podia contê-lo, ele era um cidadão extremamente livre, porque ninguém podia dominar ele, ninguém podia colocar ele dentro de 4 paredes, mas numa prisão interna, espiritual, terrível. Uma prisão, porque a palavra de Deus fala que ele se cortava, e é por isso que a gente vê muitos jovens, né, se cortando por aí, você vai ver essas situações acontecendo. E ele era como que se fosse um mito, alguém especial daquela cidade. Vocês já viram alguém assim, o doidão passando ali, e sempre na cidade tem alguém que simboliza, que representa os espíritos malignos que estão naquela cidade. Aquele rapaz vivia dessa maneira. E é interessante isso, queridos. Se você começar a olhar para
essas ações espirituais. Você vai ver em algumas características das cidades, você vai ver essa deusa, a gente pensa que isso foi lá só no tempo de Decápolis, né, desse tempo bíblico, né? Mas a gente vai ver essa deusa da morte. Existem muitas igrejas romanas que atrás das igrejas, não sei se vocês já viram, tem um cemitério. E aí a gente vê o dia de finados, por exemplo. Na verdade, tudo isso foi inspirado desse espírito. A gente faz muita coisa, o romanismo trouxe muita coisa, né, que a gente celebra. Eu não quero endemonizar a coisa, mas é sério, gente. Eu não quero ficar... Dia das Mães é uma santa. Dia então, são dias que vão celebrar algumas entidades espirituais, que, lógico, quando você celebra aqui, você não celebra a entidade espiritual, você não tem, mas nós seguimos um roteirinho tanto quanto influenciado de uma maneira, né? A gente torna até um tanto quanto cultural. Isso é muito sério. O que eu queria entrar é exatamente isso. Como será essa cidade? Você vai ver que a cidade inteira rejeita Jesus e é interessante, porque eles pedem para ele sair do território. Pedem para ele sair... Quando os demônios se manifestam ali, né, eles pedem para ele, não deixa a gente sair disso aqui, não. Aí, por isso que Jesus permitiu que eles fossem para os porcos. Então, existem, no mundo espiritual, lugares específicos que foram dados aberturas, foram abertos portas espirituais, portais espirituais, para entrada e para domínio, para controle de entidades malignas. Se você for eu vim de uma cidade, a cidade que eu morei boa parte da minha vida, que um espírito de luxúria é tão grande que a pessoa gasta rio de dinheiro, rio. Gente, a pessoa não pode, mas gasta rio de dinheiro para manter uma pose, para andar no meio da sociedade, para andar no coisa, parece que para comprar um carrão, o carrão que você fala, nossa, o que é aquilo? Né? Milionário, sabe? Mas ele quer manter, ele precisa manter para cumprir um propósito espiritual, para cumprir um desígnio espiritual, de influência espiritual. E aí, o que eu estou querendo dizer é que isso, se você for voltando atrás, alguém especificamente abriu a porta para que essa entidade fosse manifesta. Para que isso se tornasse o normal de uma cidade. A gente falou semana passada do número da besta, né? Eu estou bem cheio de endemoniação esses dias, né, irmão? Então, mas é importante você saber disso. Importante você saber disso. Escuta, presta atenção. A Bíblia fala lá em Apocalipse, Apocalipse 13, 16, né? Não precisa abrir, não. Que era na mão direita e na testa. E aí a gente fala que é chip e tal. Se você for olhar lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 8, fala do sacerdote. O sacerdote, ele tem uma especificação na testa e ele pede para que a palavra seja escrita, quanto mais escrita nas mãos, impregnada nas mãos dele, porque toda hora que ele olhar, ele vê promessas. Isso é feito para o sacerdote. Hoje eu tive uma conversa com uma pessoa e a pessoa falava assim, não, mas nós somos sacerdotes, como nós os pastores somos sacerdotes. E não é, irmão. Isso é o padre, isso é a ideia do padre. Com todo respeito ao romanismo, nós somos sacerdotes. Você é sacerdote, irmão. A Bíblia fala que você é sacerdote real.
Você isso não é especificamente do pastor. Você é um sacerdote. Você tem esse cumprimento de sacerdote. Tem essa especificação do sacerdote na sua vida. E é por isso que o diabo, como ele não inventa nada, ele copia e ele põe essas especificações na mão direita e na testa. Por quê? A testa não é só um chip. E eu não ponho chip, eu já tenho dito isso. Eu não ponho chip nem de ouro. Não ponho chip, de jeito, sei lá, vai que é. Né? Mas para mim, eu entendo que cabeça na testa é uma mentalidade e depois vem para a mão que é uma realização. São ações, são comportamentos. Presta atenção, uma mentalidade molda comportamentos. Mentalidade molda comportamentos. Repete isso comigo. Mentalidade molda comportamentos. E os comportamentos, eles abrem os portais espirituais. O comportamento permite quem é que vai governar a terra. Quem é que vai governar aquela situação. É por isso que quando na abertura de algum órgão importante, eles levam um sacerdote, né? E fazem uma abertura e consagra para alguém, consagra para uma entidade, consagra para quê? Para dar legalidade espiritual para aquela entidade ali naquele lugar. E aí você vê as consequências disso. Você vê as consequências disso na vida, né? Você vai ver um índice de separação enorme, mas está no mundo inteiro. Você está vendo um índice de violência. Por quê? Primeiro que é projeto de Deus mesmo, já está mas você vai ver legalidades sendo abertas. E eu fico imaginando essa Decápolis, esse pessoal aqui que viveu lá nos Gadarenos ali, dos Gerazenos. O que deve ter acontecido antes para abrir esse portal, para abrir essas portas de entidades espirituais para que lá fosse governado. Para que esse espírito da morte, o espírito que levava esse dois caminhos, você leva Jesus para eles, ou não adianta, amiguinho, não é amiguinho, irmão. Não adianta. Sabe, tem gente que gosta, tem gente que se sente mais feliz no meio dos mortos do que dos vivos. Tramita bem ali, se fere, né? Se fere emocionalmente, fere na vida, mas tramita bem ali. É interessante, não tem governo, e como é que na nossa geração? Quem governa? Não tem respeito mais para professor, não tem respeito mais para pai, para mãe, não tem mais governo, não tem mais governo. O pai e a mãe é uma ideia. Não, o pai e a mãe é simplesmente alguém que me fez, puxa, ele tem que viver para mim. E se me bater, eu denuncio. Você está vendo? É a característica dos mortos. É a característica de um povo longe das Escrituras. E a minha pergunta é, como foi aberto para que desse legalidade para esses espíritos malignos dominar ali, que eles rejeitaram Jesus, eles preferiram a morte, eles preferiam os porcos mortos, mas eles não queriam Jesus. Ninguém governa. Não há governo. Não há governo. Não há governo. Abra comigo em Efésios, capítulo 2.
Versículo 1 e 2, deixa eu seguir. Não está aqui, não. Fala assim, olha. Versículo 1 fala assim, olha, ele, amém? Efésios 2, 1, fala o seguinte, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo. Esse curso deste mundo, a palavra desse fala curso é aion. É aion, significa era. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Olha, ele fala assim, olha, versículo 2 fala assim, os quais andaram outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Presta atenção, olha aqui comigo, vem aqui. Então, como tem os agentes de Deus, tem os agentes malignos, que esses são os filhos da desobediência, e pelas suas ações, pelos seus atos, pelo seu comportamento, né? A gente pensa num carnaval, meu irmão. O que é que acontece num carnaval para o Brasil? O que acontece? Nós estávamos falando, eu estava com o Lúcio falando uma coisa muito interessante. Ele falou, os incas, os maias, nós chegamos à conclusão que a ira de Deus ali, o cálice da ira de Deus superou, por isso que eles não existem mais. Foi tão grande o endeusamento de algumas entidades, que você vai ver os deuses incas, os deuses maias, que tem gente que até celebra eles com algumas curiosidades. Mas aquilo lá é alto nível de endemoniação, alto nível de possessão maligna. E o cálice da ira, como Sodoma e Gomorra. Deus teve que destruir, porque chegou o cálice e encheu. Mas o envolvimento, o comportamento, destruiu. Por isso que você vai ver uma relação de Abraão chegando. É impressionante isso, que coisa maravilhosa. Você vai ver Abraão intercedendo pelo povo, quando ele fala assim, ó, vai destruir, por que o Senhor vai destruir? E se tiver um tanto de justo lá? E se tiver um justo? Porque alguém intercedeu. Queridos, como tem as portas abertas malignas, pelo comportamento do mal, pelo comportamento de lugares cheios de situações, circunstâncias malignas, que provocam morte, provocam decepção, provoca destruição. É interessante, alguns argumentos que eu vou te dar, que é muito interessante isso. Foi feita uma estatística de pessoas que altos poder aquisitivo grande mesmo, milionários, que quebraram, e todos eles tinham envolvimento fora do casamento. E é interessante isso, porque a Bíblia fala que se torna uma só carne um ato sexual fora do casamento. Um casamento é uma só carne. E a Bíblia fala que para a gente não ter então você não sabe com quem que a pessoa está dormindo, com que entidade que ela leva, com que espírito que ela leva, e aquilo lá tramita, fica assim uma só carne, e o espírito pode... Você está entendendo? Por isso que uma geração inteira é afetada com a prática dessa, com ações que são praticadas, com mortes, com violência, com aborto.
O aborto, quando legaliza o aborto, irmão, tá dando autonomia completa num país, dizendo, olha, nós oficializamos aqui a iniquidade. Sabe o que é isso? Libera uma entidade maligna para tomar conta, para ter tanta devassidão. Então, queridos, é sério o que os filhos da desobediência fazem. É sério que muitas vezes a gente faz. E o pior que eu estou querendo alertar é que, da mesma maneira que os filhos da desobediência faz, nós temos abertura para o céu vir. Por isso que a oração seja feita a tua vontade, assim na terra como aí no céu. Por isso que nós fomos levantados para interceder. E o pior, sabe o que eu acho que é pior? Que o carnal é triste. Porque o carnal ele entra no espírito dessa desobediência. Ele entra no espírito da iniquidade. O espírito da iniquidade é o que era para ser santo, fazendo coisas erradas. Comportando como comportamentos errados. O espírito da iniquidade é aquele que tem tudo para... Ele por fora, ele expressa algumas coisas. Todo mundo olha para ele e fala, esse é legal. Só que é santo, é menino bom, homem de Deus, é uma moça bacana. Só que os comportamentos dela assim, nutrem isso. Né? É crente, a gente vê, é crente querendo revidar na coisa, querendo... vai lá para cima, justiça própria. Fazer justiça, não tem perdão. Fica brigando, meu irmão, em nome de Jesus. Briga com todo mundo, briga com aquele outro. Sabe o que é meu medo? Que às vezes está debaixo de influências malignas. Eu acredito que, por isso que Jesus falou assim, amar quem te ama, que valor que tem nisso? Porque o comportamento abre lugares, como a bispa falou aqui, os seus comportamentos abrem portais para que o Espírito de Deus venha e domine a sua casa, domine a sua família, domine o seu bairro. Eles pedem para faz o casamento lá. Mas o casamento de quem? Sabe por que eu vou? Porque muitas vezes eu vou? Porque não é nem crente. Mas vai casar mesmo. Então, eu vou abençoar. Pelo menos eu estabeleço ali uma abertura. Agora, o que eles vão fazer depois? Pelo menos eu dou abertura. Vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês? É muito sério o nosso comportamento, porque nós podemos trazer a presença de Deus. Querido, a sua casa é o lugar da manifestação da glória de Deus. A sua casa, irmão, em nome de Jesus, quando você ora, quando você busca a Deus. Sabe, hoje eu vim, cantei do pai Abraão, porque hoje o dia inteiro eu escutei música messiânica. Judeu cantando para Jesus. Cara, isso é um milagre, irmão. Isso é milagre. Tem um cidadão que chama Arão, cara, meu Deus do céu, um adorador, um menino adorador, falei, meu Deus, o dia inteiro, portal aberto lá em casa, de adoração. Quando você prega a justiça, quando você faz a justiça, quando você devolve o troco, quando foi errado o troco, quando você põe o troco, sabe o que é isso? Você abre um portal de justiça ali. Não adianta você querer combater, meu irmão, não adianta você querer combater a corrupção. Sabe por que foi aberto um portal de corrupção no nosso país? Porque nós já fomos tomados desde pequeno, desde o início nós já fomos roubados. São comportamentos que foram abertos lá atrás, portais que foram abertos, e aí cria um sistema. O pior é que vira uma cultura. Sabe a cultura do brasileiro é dar um jeitinho? A cultura do brasileiro sempre chega atrasada. Mas o que tem? Um pouquinho não tem problema. Um pouquinho não faz mal, não.
Um errinho tem mesmo. Sabe, isso é cultura. Da onde veio isso? Por quê? Porque as práticas malignas, elas se foram aculturando. Elas se tornaram padrão. E é chamado padrão da iniquidade. Ah, o que tem? Não. Todo lugar está assim. Todo lugar faz. Nós não, queridos. Ou nós abrimos portais para a glória de Deus. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos. Para quê? Quem é que abre portal? O rei Jesus vai entrar na sua cidade. Eu tenho um bairro, que começaram um bairro lá, eu faço caminhada lá. Rapaz, eu falo, Deus, abre porta aqui, abre porta ali. Aí de vez em quando eu estou lá, porque lá é meio ermo, está cheio de camisinha lá. Aí lá vai eu quebrando esse espírito da entidade maligna, espírito da pombagira. Solta esse povo aqui em nome de Jesus, capeta do inferno. Por quê? Porque são portais que foram abertos. Vocês estão entendendo isso? É impressionante como Deus sempre começa uma coisa, naquilo que está errado, Ele sempre começa num lugar. Você vai ver que num lugar errado, num lugar terrível, Ele pôs uma arca e falou assim, entra lá dentro. E tem um lugar de escape, ali o lugar da manifestação dEle. No lugar do Egito, ele constrói um tabernáculo. E ali é o lugar da manifestação dEle. Presta bem atenção, presta bem atenção. Nós estamos numa guerra cruel. Sabe por quê? Porque a nossa guerra não é ideológica. Presta atenção, eu tenho falado isso muito e você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Pelo amor de Deus, eu não estou aqui para fazer brincar de igrejinha não, querido. Para te entreter não. Para o seu domingo à tarde ser um domingo legal. Domingo legal é o Gugu. Não é Gugu que tinha um domingo legal? Hã? Tem mais não? Aí, ó. Aí agora, e eu não vou ser Gugu para ser domingo legal. Você está entendendo? Sabe por quê? Eu preciso te informar essas coisas. Cabe a nós. Nós estamos num ano decisivo. Agora pensa, presta atenção. Pensa que a política vai mudar. Meu irmão, se a igreja não mudar, se a igreja não abrir os portais celestiais, pode pôr o Papa lá para... Papa, então? Não. Pode pôr quem for. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? São comportamentos. A nossa guerra, o povo lá que está perseguindo, a igreja perseguida, eu vou te contar uma coisa abençoada. A igreja está fervendo de gente. A China, que eles escondem para ter liberdade de culto, está lotado. Esses dias um pastor, eu até postei isso aí, o pastor que trabalha com eles, falou assim, nós vamos orar por vocês aqui, a nossa igreja está orando, você, mas fala, não ora para nós ficar igual vocês não. Não ora para ficar igual vocês não. Sabe por quê? Porque nós estamos debaixo de uma guerra, ela é uma guerrilha, ela é ideológica. Então, você assiste a televisão lá e você curte a novelinha das 8, das 9, porque por isso que você está frio e gelado. Você fica vendo os filminhos, não sei do quê, e aí você não sabe por quê, que não é presença de Deus. Aí você fica questionando a igreja. Sabe por quê? Porque você tem uma janela lá, e ela abre a janela espiritual para as coisas de demônios entrar dentro da sua casa. Tinha um filme antigo, não sei, chama, Poseidon, não, que o menininho ficava assistindo novela e o bicho entrava lá. É desse jeitinho, irmão. E aí nós damos para o menino interter, nós damos coisa maligna para eles ver, guerrinha, briguinha. Comece assim, é ideológico, cuidado com aquelas entidades que você está aberto. Não,
Não para. Por favor, não pare. Por favor, não pare. A nossa guerra, nós estamos com algumas redes, irmão, perigosa. Passando uma ideia, e vou te contar, mentalidade provoca comportamento, e comportamento estabelece quem governa. Estão me entendendo? Está na hora da igreja se manifestar. Está na hora da igreja levantar e abrir os portais eternos. Está na hora de pôr o governo de Deus. Isso é governo. Isso é governo. Deus não nos chamou para sentar na igreja e ficar cantando. Deus não nos chamou só para sentar na igreja e ficar assistindo o culto domingo e a gente, já fiz a minha boa ação da semana. Aleluia, já bati meu ponto espiritual. Aleluia! Meu irmão, sabe o que é? Esses dias eu vi um pregador falando, um desses homens revolucionários que Deus tem levantado. Ele fala assim, olha, não mede o tamanho da tua igreja pelo culto de domingo, mede o tamanho da igreja pelo tamanho da reunião de oração. Aí eu vim na reunião de oração. Sabe por quê? Porque a reunião de oração é lugar de governo. Culto é essas aqui ouvindo eu aqui, que beleza. E eu vou te contar, às vezes nós estamos tão treinados e está amarrado no nome de Jesus, que eu espero, a minha oração é que, às vezes a gente vem tão influenciado pelos espíritos malignos. Gente, isso é uma guerra, cara. Você assiste o Faustão o dia inteiro, o jogo do Atlético, e vem, Atlético então, meu irmão, nossa Deus, estou brincando. Hã? Aí, você assiste e vem para o culto depois, irmão. E quer sentir a presença de Deus, os caras ficavam 3 dias orando lá, e depois quer sentir a presença de Deus. Eu lembro que a Bíblia fala assim, que Pedro subiu, esses dias eu chorei tanto com isso. Irmão, deixa eu até explicar porque eu chorei, porque senão vocês estão pensando que eu estou chorando. Eu queria chorar desse jeito, eu não choro muito, mas lá dentro da minha alma chora. Quando eu li que Pedro estava na casa de uma pessoa e ele subiu para o sótão para orar. Falei, Jesus, que coisa. E, assim, por que ele foi orar, cara? Eu fico imaginando ele sentindo saudade de Jesus. Aí eu vou lá. Ele entrou lá e a Bíblia fala que ele ficou um tempo lá e teve êxtase. Ele sentiu fome. E aí, eu fico imaginando quanto tempo lá ele teve um êxtase espiritual. O êxtase, chamou de êxtase. Falei, meu Deus. Sabe quanto tempo que o homem deve ter ficado orando? Quanto tempo que o homem estava lá buscando a presença de Deus? E a gente quer seguir a Jesus do jeito da nossa carnalidade, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. A minha influência, qual que é a seta que está norteando? Qual que é o dardo que está norteando? A nossa vida, os nossos comportamentos. E às vezes a gente fica comportando mesmo, tem raiva do irmãozinho. Eu tenho raiva dela. Irmão, carnal, vai para a cruz. Quem está na cruz não sente. Sabe por quê? Porque você está vivo ainda. Tem muita carne aí dentro. Tem muita carnalidade aí dentro, querido, pelo amor de Deus. Não, mas você não pode. Isso aqui é uma pregação que pouca gente gosta. Eu não estou aqui para agradar também. Mas a minha preocupação é que dá abertura. Quem devia abrir para as coisas celestiais, para os reinos dos céus, para que seja feita a vontade dele na terra como no céu, nós abrimos para coisas malignas.
Aí ainda nós reclamamos, tá ruim, né? Ô, vizinho atrapalhado, ô, bairrinho ruim que nós mora, ô, cidadezinha, não sei o quê. E nós metemos o pau no prefeito, metemos o pau no quê, e falamos não sei do quê. Sabe, tudo aquilo que nós não podemos. Tudo aquilo que a Bíblia fala para não fazer. E aí a gente olha um tanto de gadareno andando, precisando só de... Sabe de uma coisa? Isso é uma pregação sua lá, irmão. Jesus enfrentou uma tempestade antes de ir lá, por causa de um cara. Sabe por que esse cara é o gadareno? É impressionante isso, que coisa linda, que evangelho mais precioso. Ele pediu para Jesus, Jesus, deixa eu ir com você. Jesus falou, volta para sua casa. Vai consertar com o seu povo lá. Vai abrir os portais da terra. Você sabe quem que é esse cara? Foi o cara que evangelizou lá tudo. Vai testemunhar aquilo que aconteceu com você. Foi o cidadão que abriu. Nunca foi discipulado, nunca entrou nada em lugar nenhum. Nunca. Só o impacto da glória de Deus na vida daquele homem. Mudou a história dele, cara. Mudou o comportamento dele. A Bíblia fala que ele estava assentadinho, vestido e comportadinho. Quem domina um homem desse? Só Jesus. Meu irmão, tem gente que precisa ser tocada pelo poder de Deus lá perto de você, lá dentro da sua casa. Lá dentro da sua casa, eles não vão ver se você vai na igreja muito, não. Eles vão ver seu comportamento, eles vão ver a glória de Deus sobre a sua vida. Eu tenho batido numa tecla que fala assim, sem santidade, como é que é? Como é que é? Ninguém verá a Deus. Não é assim que está escrito? Né? Às vezes a gente quer, se eu sou santo eu vou ver Deus. Eu tenho acreditado o seguinte, sem a minha santidade, ninguém vai ver Deus em mim. Ninguém vai enxergar Deus em mim. Por isso que está na hora da gente separar mais do que tudo, querido. Para isso na hora nós estamos comportar. Por isso está na hora da gente amar quem odeia a gente. Para parar com a meninice. Menininho que é assim, vai lá na salinha você vê como é que é. O menininho briga, é meu, e não sei o quê, e tem que pôr para coisar. Tia, o que ele fez comigo? Pune ele. E às vezes a gente está do mesmo jeitinho, fazendo a mesma coisinha, pune fulano. E Jesus falou para quem amar quem não te ama, que qualquer um faz isso. Querido, nós estamos chamados para viver uma vida diferenciadíssima. Sabe por que Jesus não voltou ainda? Porque ainda nós impedimos isso. Porque o restaurado do Senhor ainda não foi. Nós não estamos aqui para você entrar na igreja evangélica, você comportar evangelicamente. Queridos, ser evangélico, hoje é complicado, cara. Nós somos filho. Antes de ser evangélico, nós somos filho, querido. Mais do que ser evangélico, mais. Eu sou filho. Aquele cara nunca frequentou uma igreja evangélica. Nunca foi lá, nunca teve pastor, cara. Mas o ardor da paixão, do espírito, da decisão, da mudança completa, do entrega, daquilo que Jesus fez nele, transformou a vida do cidadão. Por isso que o comportamento do sacerdote era na testa, sabe por quê? E palavra na mão. Sabe por quê? Porque isso determina comportamento, a mentalidade. Santidade é o Senhor. A mentalidade que eu sou santo, eu sou separado, eu sou diferente, eu não nasci para ser igual aos outros, eu não sou, queridos, nós não somos iguais, nós somos separados. Nós temos um selo da promessa. Espiritualmente tem um selo da promessa. Para isso eu não preciso vestir diferente. Para isso eu não preciso cortar cabelo diferente. Para isso eu não preciso ter linguajar diferente. Muito pelo contrário. Sabe, eu estou no meio para mostrar a marca. Se eu vou lá para o meio, é para me mostrar a marca.
Amém, queridos? O que é decisão? De um modo prático. Eu preciso sair daqui hoje com a finalidade de abrir os portais eternos para que entre o Rei da Glória. Nós vamos ser portais eternos que vamos abrir para que o Rei da Glória entre na sua casa. Querido, na sua casa, na sua família, no meio da sua casa, eles vão ver a sua santidade. A santidade não é o comportamento daquele religiosão, não. Muito pelo contrário, a santidade é separado. Eu sou filho, eu sou filho. E eles vão olhar para você e falar assim, puxa, que vida legal, cara. Eu quero andar perto de você. Eu quero estar perto de você. Eu vejo Deus em você. Eu vejo Deus. Sabe por quê? Porque você abriu portais. Comportamento, quando você devolve uma coisa, quando você é honesto, quando você não entra na briguinha, quando você não entra na discussão, quando você burla isso. Não, tá bom. Ah, eu fui prejudicado. Tá bom. Vamos embora para frente. Ah, eles zombaram de rir de mim. Ah, tá bom, que bom. Ah, glória a Deus. Sabe? Uma hora Deus te exalta. Você humilha, Deus te exalta. Amém, queridos? Quantos estão entendendo? Posso fechar? Podemos ir embora? Aqui tem... Sabe o que eu acho que o capeta tinha que ter medo? Quando a gente vai embora para casa. Não era da hora do culto. Cara, se a gente soubesse quem a gente é ali naquele bairro, o capeta fala assim, se ele entender isso, cara, por isso que ele tenta te distrair, você pôs o pé ali fora e tenta distrair. Ele fica tudo doido para te distrair, porque se distrair você não vai pegar essa palavra e ela não vai germinar. E você não vai lá para a tua casa e fica dependendo, tadinho de mim, ora por mim, pastor. Ai, estou numa luta. Ai, sabe, meu irmão, eu sei que abrir as portas é você. O mundo vai ver Jesus através de você. O mundo vai ver Jesus através do seu comportamento. É muito mais do que você ser religioso. É muito mais do que você ter um padrão comportamental igual a todo mundo, que você vai lá, fica cheio de igreja e você é gospel para arrebentar, mas você é pouco filho, cara. Em nome de Jesus, sai desse padrão, por favor, em nome de Jesus. Sai desse padrão, em nome de Jesus. Sai desse padrão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você vai ser fonte, você vai ser portal aberto. O diabo vai falar assim, pelo amor de Deus, lá vem ele. Tô enroscado. Entrar na sua empresa no outro dia, a hora que você entrou lá dentro, ele fala, nossa, pelo amor, lá vem. Lá vem. Ai. Era assim que o diabo tinha que sentir. Mas você entra na onda do bicho. A gente entra na onda dos tempos. Semana passada eu falei dos avivamentos. O avivamento, quando está no avivamento, são ondas. A hora que está no pico é uma bênção. A gente, aleluia, facinho. Tudo fica fácil. A gente tem... Mas na hora que abaixa a onda, na hora que tem uns ataques, a gente entra na onda aí a igreja fica ruim, aí fica o pastor não sei o quê, aí a gente começa a questionar as coisas, aí a gente para com isso, irmão, continua com os portais abertos. É interessante isso, Daniel não deixava a janela aberta. Daniel não deixava a janela aberta, não é no tempo bom, é no tempo da prisão. A janela estava escancarada. Por quê? Porque ele tinha trazer a manifestação da glória de Deus ali naquele lugar. Ele era o agente da manifestação da glória de Deus. E eu devo te dar esse anúncio para você. Você não é um membro da igreja, irmão, só. Você é agente da manifestação da glória de Deus nessa terra.
Escuta, você não é um assistente de culto de igreja. Você é um agente da manifestação da glória de Deus nessa terra. Aonde você está, onde você pisar. A Bíblia fala que a planta onde você pisar é nossa. Sabe por que é nossa? Porque ali há uma abertura da glória de Deus ali naquele lugar. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Quantos entenderam a palavra de Deus? Aí, escuta, aí você chega na tua casa, o seu marido está bêbado. Aí você fala, oh vida, pastor, ora por mim, pastor. De novo, para! Você não é vítima, você é a força da ação, você não é consumidor, você é produtor. Você é gerador de coisa. Em nome de Jesus, traz a glória de Deus enquanto você não vê. Enquanto não vê a glória de Deus manifestando lá na sua casa, no seu marido, na sua vida. Você não sossega, irmão. Não sossega. Não para. Não fica olhando, esperando. Deixa a vida me levar. Deus quis assim. Deus quis nada. Deus quis salvar a tua casa. Deus quis libertar o seu filho. Deus quis operar na sua vida. Deus quis mudar a tua cidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É por isso que tem tanta igreja. E a cidade, Rio de Janeiro, tem igreja para tudo quanto é lado. Nos morros lá, cheio de igreja. Tem crente para tudo quanto é lado. Mas não muda nada. Os traficantes estão lá. Sabe por quê? Porque eles não entendem isso. Eles ainda estão fazendo a filinha para receber a oração do pastor. A oração ungida. Eles ainda estão comprando o lenço abençoado. A situação está como, querido? Está difícil. Você não é mais um na terra. Você é agente de Deus para mudar a circunstância. Faz aquilo. É impressionante, impressionante. Está difícil financeiramente? Dá a melhor oferta que você deu para você ver. Escuta o que eu estou falando para você. Dá a melhor, não é que louco que vai. Ah, é troca, pastor. Você que sabe. É comportamento. Dá legalidade às coisas espirituais. O cara fica trancado na coisa, dizimista, trancado nas coisas espirituais. Comportamento da legalidade espiritual. Entenderam? Feche os teus olhos. Senhor, Irmão, ora a Deus agora, você e Deus, diante dessa palavra que você ouviu, ora um pouquinho sobre ela. Eu não vou orar com você agora não. Mas eu queria que você orasse um pouquinho daquilo que você ouviu. Antes de uma tempestade, depois de uma tempestade sempre tem uma vitória. Depois de uma coisa complicada que aconteceu na sua vida, sempre tem uma vitória. Era a vida desse irmão que tornou-se um missionário. Ah, meu irmão, deixa Deus te pegar, deixa Deus te pegar. Deixa Deus te pegar. Deixa Deus te pegar. Espírito de Deus, vem tocar nas nossas vidas, Senhor. Abra o nosso entendimento, Senhor. Meu Deus, muda a nossa mentalidade, Senhor.
Nos ajuda a ter comportamento, Senhor, ter uma mentalidade do servo de Deus, de filho do Altíssimo. Nos ajuda a ter a mentalidade, Senhor, a qual provoca comportamentos santos, ó Deus, onde o bem transpõe o mal, onde as coisas malignas são superadas pelas coisas benignas, onde a santidade supera a maldição, a obra do Senhor supera a obra do maligno. Em nome do Senhor Jesus, levanta portais eternos aqui, Senhor. Levanta homens e mulheres que entendam, Senhor, os princípios do reino de Deus. Que eles não são simplesmente alguém, só mais um, que eles são filhos do Altíssimo, que eles são, ó Pai, aquela pessoa escolhida para estar naquela casa, para estar nesse bairro, para estar nesse lugar, onde que ele está, nesse trabalho, nessa escola, em nome de Jesus. Nós não moramos aqui à toa, Senhor. Nós queremos fazer a obra do Senhor sobre essa terra. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, querido. E faça resplandecer a luz dele sobre ti. E te dê a paz. Te encha do Espírito Santo. Te dê graça e entendimento sobre a palavra do Senhor. Em nome de Jesus.